Bem-vindos ao Muita Luta número 32. Eu sou o Francisco Souza e o Minotauro pra mim é um mito. Com certeza, eu nunca chutei a cabeça de ninguém quando estava no chão. Já tive a chance diversas vezes, mas é uma questão de ética. Então ele é o Mitotauro. Mitotauro. Daí galera, aqui é Léo Oda e o Minotauro pra mim parece muito o Minotouro. Eu sou o Minotouro, eu tô te enganando. A gente vai falar muito sobre isso, não se preocupe. Aí galera, aqui é Fábio Souza e eu não tenho medo de nada. Só tenho medo que Deus faça algo e não me convide. Nossa, Vitor forte. Cara, o Vitor é muito foda. Ele tem que publicar um livro sobre isso. Então hoje vou ensinar um treinamento que eu faço, tá? É isso que eu faço antes da luta. Isso aí, até mais. Cara, para de acompanhar o Vitor Belfort, meu. Isso vai te trazer um problema cerebral, cara, sério. Fazer uma tomografia. Cara, para de acompanhar o Vitor Belfort, cara. Verdadeiro poeta do MMA. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 4 minutes, 31 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out due to an armbar, Antonio Henrido Minotauro Nogueira! Mas é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o legado desse grande mito, o Minotauro. É isso aí. Grande Rodrigo Minotauro Nogueira. Mas antes disso, né, galera? Como sempre, vamos falar de coisa boa, Chico? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Patreon. Chico, explica um pouco você o Patreon. Eu sempre explico, né? Acho que o pessoal já deve ter enjoado. Vou explicar da forma que eu vejo o Patreon. Cara, o Patreon é uma oportunidade de você se tornar patrão de alguém, pagando a partir de $1 só. Eu sei que a gente falava que $1 era um cafezinho, mas o dólar aumentou. Dá pra dizer que é uma coxinha e um pingado. Então assim, ó, pagando uma coxinha e um pingado, a partir disso, você já é um patrão do Muita Luta. Significa o seguinte, que você tá ajudando Muita Luta a existir e tá principalmente ajudando Muita Luta a crescer, a conseguir construir mais conteúdo. Esse é o nosso objetivo, ter um podcast semanal, mas para isso a gente precisa de apoio. Pessoal, entrem lá, né? Tem tudo explicadinho, né? A partir de $1 você já ganha alguma coisa. Sério, $1 por mês, né? O que é $1 por mês? Então você já tem alguns benefícios e um deles é entrar pra Cúpula do Trovão. E aí, Chico? Muita coisa na Cúpula do Trovão esse tempo aí? Essas 2 semanas? Eu sempre falo da Cúpula, mas eu tô sentindo a falta de ter a opinião do Fábio sobre a Cúpula do Trovão. Fábio, o que é a Cúpula do Trovão e como que você se sente nela? Cara, a Cúpula do Trovão é o que dá sentido à internet. Ah, porra! Então, gente, eu sempre falo da Cúpula do Trovão, mas eu quero ouvir agora o Fábio dando 3 motivos pra participar desse grupo. Primeiro motivo é essa galera qualificada que tá na cúpula, né? Que é um... Namorar é bom, te beijar é bom. Que porra é essa? Então, o primeiro motivo é essa galera que participa lá da cúpula, né? Uma galera qualificada, que são os nossos patrões, e também o pessoal que participa do Muita Luta, o pessoal fera aí. O segundo motivo sou eu, que eu tô lá também. E o terceiro motivo, cara, tem que entrar lá pra ver, cara. Segredo. Boa, agora acho que você pegou todo mundo, hein? Fica aí a provocação do Fábio pra virar patrão do Muita Luta e ver qual é o terceiro segredo de Fábio Souza. E aproveitando já, deixa, né, agradecer os nossos patrões, né, principalmente o Bruno Barros, né, um abraço pro Brunão aí, nosso mega boss, né, Orlando Júnior, né, nosso outro patrão, Ricardo Moreschi, né, e a gente tem mais alguns patrões, né, que não querem ser, já falaram que não querem ter o nome divulgado, né, a gente agradece também, né, e a gente tem um novo patrão, né, também, que é o Francisco Mendes Carvalho, galera. Ô, rapaz. Muito obrigado, aí, Francisco Mendes Carvalho. Não foi o Francisco que falou no podcast anterior que ele ia fazer, só que tava se batendo um pouco com o Patreon? Acho que foi, né, Fábio? Era ele mesmo. Acho que foi, isso mesmo. Acho que foi isso aí. Nada isso. como então, galera, prometer e cumprir, né? Exatamente. Isso, aí, isso que é um homem de palavra, rapaz. Francisco Mendes Carvalho, né? É um cara que perseverante, né? Um cara que falou que ia fazer. Olha, galera, eu se fosse vocês seguir um exemplo dele, né? É um exemplo de determinação, né? Falou com todas as dificuldades e cumpriu. Muito obrigado, Francisco. É isso aí, Francisco e demais patrões. A gente vai fazer de tudo pra honrar esse investimento. Então, galera, também
convidar vocês para acessar essa semana, né? Ou essa semana, esse mês, essas 2 semanas, o Nocaute na Rede, né? Nosso parceiraço aí, nocautenarede.com.br, né? Trazendo informações aí, novidades sobre o mundo da luta, não só o UFC, né? Outras coisas. Eles têm uma entrevista irada agora com o lutador de jiu-jitsu Muhammad Ali Santos da Silva, né? Eles têm falando sobre o WGP, cara, enfim, né? É completo. Se você quer se atualizar sobre o mundo da luta, entra lá, nocautenarede.com.br, galera. Show de bola, galera. Vamos pra pauta? Bora! Na penúltima luta da noite, Rodrigo Minotauro, como um samurai, resgata o orgulho dos brasileiros. Numa luta dificílima, ele vence o croata Mirko Crocop e fica com o cinturão dos pesos pesados. Antonio Rodrigo Nogueira! É isso aí, gente. Olha só. Quantos episódios do Muita Luta a gente passou falando assim, pô, tá na hora do Minotauro rever a carreira, descansar, talvez se posicionar como um comentarista, como ele já tem sido em alguns eventos no combate, né? E eis que esse dia chegou, né, galera? Minotauro anunciou que vai mesmo buscar a aposentadoria e virar uma espécie de embaixador do UFC no Brasil e no mundo. Então a gente teve essa ideia de falar de um cara que a gente já falou do Vanderlei, já falamos até do Caim Velasquez, né? Falamos também do Royce. E, assim, mesmo que não fosse a aposentadoria dele, já tava na hora de falar de um cara que foi tão importante na história do MMA brasileiro e mundial. Por onde que a gente começa, galera? Então, né, primeiro falar que a gente somos os privilegiados de ter assistido o Minotauro lutar, né? Pra quem acompanha, é da Geração Globo, né? Que é o podcast que a gente fez. A gente pegou mais a parte um pouco mais decadente da carreira dele, mas mesmo assim, tava no queijo, dava pra ver a importância, né, que ele tem pros fãs e pro mundo do MMA, né? Então, você vê todos os lutadores, todo mundo sempre torce muito pro Minotauro. E pra galera da Geração Pride teve o privilégio de acompanhar esse mito do MMA no auge da carreira, né? Minotauro foi, sem dúvida nenhuma, na época dele, o lutador, né? Foi o melhor lutador já de todos os tempos na época dele, né? Um pouco antes dele enfrentar o Fedor, mas foi. E pôde acompanhar o que esse cara fez, né? Ele realmente, se o MMA hoje no Brasil e no mundo é o que é hoje, muito se deve ao Rodrigo Minotauro. Eu sou o Minotauro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado direito, esquerdo. Então, cara, o Minotauro é um cara que já, desde quando nasceu, ele já vem guerreando. E a primeira batalha dele foi quando ele acabou de nascer, né? Ele contra Teseu, né? Foi contra Teseu a primeira batalha dele, não foi? Isso, Teseu. Eu tava pesquisando sobre a história do Minotauro e, pô, o cara é das antigas, né, bicho? Grécia Antiga e tal. Sabe que é obrigatório, né? Essa piada. Então, eu tava na parte quando eles nasceram, né? Eles? Estamos falando de duas pessoas? Cara. Então, ele é irmão gêmeo do Rogério, né, cara? É o que se conta, né? É verdade, cara. Sabia que quando a mãe dele fez o primeiro exame, naquela época, né? Talvez a tecnologia não era tão boa, mas o exame de gravidez não apontou que seriam irmãos gêmeos. Apontou uma criança só. Era a prova que eu precisava, cara. É verdade. Tá na cara que não existe. Então, essas informações eu peguei no livro da mãe dele, cara. A mãe dele publicou um livro sobre os irmãos. Sério? Nogueira. Então, cara, a primeira batalha que eles tiveram foi que eles tinham um problema nas pernas, cara, quando eles eram os dois? Bem pequenininhos. Então eles tiveram os dois. Que saco. Eles tiveram que engessar as pernas e usar aquelas botinhas ortopédicas, sabe? Essa foi a primeira batalha dele. Da onde que ele é mesmo, gente? Cara. A segunda foi... Da onde que o Minotauro é mesmo? Bahia. Bahia. Baiano. Eu já vi que é obrigatório quando alguém fala Bahia, você tem que falar, Bahia. A primeira batalha mesmo, verdadeira dele, e que talvez seja a maior de todas, foi quando ele tinha uns 11 anos e foi atropelado por um caminhão de lixo, né? Ele estava numa festa de aniversário do primo dele e tinha o caminhão estacionado, acho que na frente da festa, e a criançada começou a subir no caminhão e tal, e acho que o motorista do caminhão não se tocou e arrancou. Puta merda. Aí subiu e tal, e ele, em certo momento, o cara engatou a ré no caminhão pra manobrar. E foi nessa que o Minotauro caiu e o caminhão passou em cima dele. Mas em cima
corpo inteiro, será? Pegou a perna, passou no corpo, esôfago. Cara, ele ficou, acho que 3 meses em coma. Eles tiveram que... Ele quase perdeu um pulmão inteiro, ou perdeu, uma coisa assim. Eles tiveram que restaurar o esôfago dele. Quebrou uma das vértebras dele. Cara, fez um estrago gigante. O quadril dele foi pro saco. Até essa última operação, ele mesmo falou que foi por causa do acidente mesmo. Sério? Ainda? Aham. Meu Deus, cara. E aí ele ficou um tempão, achava que ele nem ia andar, assim. E hoje tá aí, né? Esse garotão. E o Minotauro, que é muito conhecido pelo jiu-jitsu dele, né, aplicado ao MMA, mas ele sempre, o carro-chefe dele sempre foi o jiu-jitsu. Ele nunca disputou grandes competições de jiu-jitsu aqui no Brasil, porque ele e o irmão dele foram muito cedo, né, pros Estados Unidos, né, eles foram muito jovens pra lá, então eles não tiveram essa oportunidade e já começaram direto lá no MMA, né. Então, cara, mas assim, sobre isso, assim, eu acho que é uma coisa interessante logo nesse começo, né, porque... Pensando no que o Minotauro foi, né, em todo o legado dele. Eu que sou geração Globo, sempre tive na minha cabeça que o Minotauro era o cara do jiu-jitsu, né, o cara da finalização. Mas pelo que eu vi, a formação que ele teve na infância, dele e do irmão dele, foi no judô. Como é que teve essa transição aí pra essa imagem que a gente tem dele como um cara do jiu-jitsu? Então, o Minotauro, ele saiu do Brasil muito cedo, né, então ele não teve a carreira como... os lutadores de jiu-jitsu tradicionalmente têm, né, essa transição do jiu-jitsu para o MMA. Ele não foi campeão mundial de jiu-jitsu, não participou de grandes campeonatos aqui no Brasil, porque ele foi muito cedo para os Estados Unidos. E ele já ingressou no MMA, né, muito cedo. Em 99 foi a primeira luta dele. Mas o carro-chefe dele sempre foi a luta de chão. Tanto que, né, se você for pegar o cartel dele, né, são das 34 vitórias que ele tem, 21 é por finalização. Então, ele né, sem dúvida nenhuma, principalmente nessa época áurea dele, do Pride, ele finalizava todo mundo, né? Todo mundo mesmo. Tem uma basezinha no boxe também, não tem, não? Tem, é porque depois de um tempo ele, né, todo lutador procura ser completo, né? Ele também procurou, como o irmão dele, né, a luta de boxe, né? O irmão dele é campeão pan-americano de boxe, o Rogério Minotauro, né? Ele tem muita experiência no boxe. E realmente, mas o cara, né, ainda nas lutas do Minotauro, você ainda vê, né, cara, como ele é bom, né, cara, na trocação no boxe, né? Ele realmente é muito, muito bom, né? O Minotauro, que é o irmão gêmeo do Minotauro, né? Pra quem não sabe, o Rodrigo Minotauro tem um irmão gêmeo idêntico, chama Rogério Minotauro. Eu sou o Minotauro, eu tô te garanto. Né? E ele foi pros Estados Unidos também, ingressou no MMA, enfim, tiveram carreiras muito semelhantes, né? O Minotauro sempre como peso pesado e o Rogério como meio pesado, né? Pra eles não baterem um de frente com o outro, um baixou de categoria, então um um pouquinho mais levinho do que o outro. Eu sou o Minotauro, eu tô te garanto. Eu sou o do lado direito, esquerdo. Bicho, eu tava vendo aqui que a carreira de MMA do Minotauro, segundo o Sherdog, cara, começa em 99, bicho. Isso, exatamente, meu, 99. Cara, quantos atletas você tem ainda que começaram em 99, cara? São muito poucos, né, cara? Isso, muito poucos atletas. Acho que só eu, né? É verdade. Mas tá aposentado também, né, Fábio? Não, agora eu aposentei, né, cara? Não dá mais, né? Ninguém é de ferro, né? O Minotauro, ele também é responsável por, digamos assim, revelar o Dória, né, pro MMA, né, como treinador de atletas de MMA, não é mesmo? É verdade. Ele foi um cara do boxe, né, do boxe profissional mesmo, né, como o Popó e tudo mais. Por ser baiano, né, eu acredito também, né, o Dória, ele comanda a Champions, que é uma academia de boxe lá em Salvador, e o irmão dele e o próprio Minotauro foram, né, a tentar aprimorar a trocação lá na Champions, que é a academia de boxe onde se formou, como você falou, o Popó, né? E aí, sim, né, eles fizeram essa transição muito bem também, né, da trocação, e o Dória foi se aproximando cada vez mais desse mundo do MMA, e hoje ele é uma referência, né? Treina atletas aí como o Júnior Cigano dos Santos, né, os irmãos Nogueira, enfim. Eu sou o Minotauro, eu tô te garanto. Eu sou o do lado direito, esquerdo. Falando do Rodrigo, né, ele, antes de despontar no Pride, né, ele lutava um evento também chamado Rings, que era um evento já, assim, um evento bom, né, mas não era um evento top,
né, que era um evento japonês, então eles se firmaram muito no Japão, né, eles fizeram a carreira deles, e quando o Pride começou a estourar, eles logo foram chamados, né, eles eram mais famosos, realmente, lá fora, do que aqui, no Brasil, como a maioria dos lutadores tops nessa época, né. Ele chegou a fazer 11 lutas, né, nesse campeonato. Enfrentando uma galera aí, né. Teve uma derrota só pro Dan Henderson. Isso, uma decisão dividida. Caraca. Dividida, né. Você vê que até 2002 ali, de 99 a 2002, o cara tem o quê? 20 lutas, mais ou menos. E ele pegava lutador duro, né? Por exemplo, ele ganhou, nessa época do Rings, ganhou do irmão do Alistair Overeem, né? O Valentin Overeem, que é um lutador realmente muito grande, muito forte na época também, né? Como o irmão. Na época eu lembro, assim, o Overeem era magrinho e alto, né? O Valentin era mais parrudão, assim, mais forte, né? Hoje o Wolverine, o Alistair é bem mais forte, né? E, enfim, a estreia do Rodrigo no Pride foi em 2001, né? No Pride 15, contra o Gary Goldberg, que era o Big Daddy lá, né? Que entrava. Lutou até pouco tempo atrás também, né? O Gary Goldberg, acho que, se eu não me engano, ele se aposentou, tá com mal de Parkinson, alguma coisa assim também. Caraca. E aí, a partir daí, pô, foi uma vitória atrás da outra, né? Fazendo lutas memoráveis aí, né? Quem não se lembra da luta todo mundo fala, né? Do Minotauro contra o Bob Sapp, né? Pois é, dica aí pra não, pra essa luta, pelo que eu entendi, é um divisor de águas, assim, né? Porque é uma luta, né? Já é no Pride, né? O Minotauro já é uma estrela no Pride, Só que é uma luta que qualquer pessoa que tá conhecendo MMA, se puxar no YouTube, vai achar assustadora a diferença de tamanhos, né? Porque o Bob Sapp, ele não é só um cara... Porque tem muito cara alto, só que daquele jeito que... Né, o Fábio, com todo respeito, aquele jeito meio Giant Silva, né? Vão falar aí, cara. É aquele cara que você vê assim, pô, ele tá alto, mas ele não tá muito bem. Você vê que ele não tá bem de saúde, né? Tá grande, mas tá mal. O Bob Sapp, cara, ele é um desgraçado, cara. Ele é muito forte, né? Ele tem 170 quilos, mas o cara é muito grande, né? Então, o Bob Sapp, cara, ele é um ex-jogador de futebol americano, né? Se eu não me engano, ele era zagueiro, futebol americano, e ele, por ser grande, né? É um cara de mais de 2 metros de altura, mais de 170 quilos, né? O cara era realmente, né, um monstro. E ele já vinha se destacando no evento de trocação, o K1 na época, né? Ele ganhou do Ernesto Rust, na época, que era considerado um dos melhores. Esse Ernesto Rust é tetracampeão mundial do K1 GP Max, que era o principal torneio de trocação na época. E o Bob Sapp, né, na força bruta, porque imagina, é um brutamontes, né? Assustava muita gente. Ele não tinha muita técnica, mas ele tinha muita força. E o Ernesto Rust perdeu, se não me engano, 2 vezes pra ele, pro Bob Sapp, né? E esse K1 era um evento no Japão, então importaram ele, né? Não só ele, mas importaram o Bob Sapp, o Mirko Crocop também, né? Veio do K1, e outros lutadores também fizeram essa transição do K1, né? Que era o evento de trocação pro Pride na época. E quando chegou no Pride, né, foi a sensação, né? O Bob Sapp, imagina, um lutador peso pesado, no Pride na época não tinha limite de peso pesado, né? Então o cara pesava 170 quilos ali e vinha arrebentando todo mundo na tosquerice, né? Na malacagem, na força bruta. Paraibagem. Na paraibagem. E ele é um lutador muito carismático, o Bob Sapp, né? Assim, nas entrevistas, sabe? Aquele cara que comia bonequinho do Minotauro, sabe? Rasgava a camiseta, era um cara performático também, então fez muito sucesso, né? E como é que foi, várias cara? Propagandas no Você chegou, conte um pouquinho aí, como é que foi como é que um cara do tamanho do Minotauro faz pra ganhar do Bob Sapp? Então, cara, foi uma luta bem difícil. Técnica, né, cara? O Minotauro, não sei, na época, né, até ele ser nocauteado pelo Frank Mir pela primeira vez, ele era considerado um cara que ninguém conseguia nocautear, principalmente por causa dessa luta, essa e outras, né? Mas, o queixo mais forte do mundo, né? A galera fala, pô, o cara foi atropelado por um caminhão quando ele era criança, né? Ele aguenta tudo agora, ninguém derruba mais esse cara. E o Pride, na época, era um round de 10 minutos, né? E outro de 5. E foi, cara, o primeiro round, cara, foi um amasso, cara. Puto, o Bob Sapp por cima bateu.
cara, bateu muito. Olha, o Minotauro foi muito guerreiro, cara, pra aguentar esse primeiro round. Foi um castigo, assim, que, sério, olha, difícil de alguém aguentar. Imagina um cara de 170 quilos por 10 minutos por cima de você, te arrebentando na porrada. Cara, não sei como o Minotauro aguentou, cara, de verdade, porque ele é mito. E no segundo round já, né, o cara é um pouco mais cansado, o Minotauro consegue pegar um armlock, né, foi uma coisa assim, um dos momentos mais, né, até o Marcelo Alonso do Portal do Vale Tudo acompanhou, foi um dos momentos mais emocionantes da carreira dele, ver o Bob Sapp sendo finalizado pelo Minotauro daquele jeito. Acho que foi a consagração, né, foi o primeiro cara a ganhar do Bob Sapp, né, até então o Bob Sapp era tido como um monstro que ninguém ganha, e o Minotauro foi lá, né, com 110 quilos, né, a gente tá falando aí ganhou de um cara com mais de 60 quilos, uma vantagem de 60 quilos, conseguiu finalizar. Então, não é pra qualquer um. Cara, e na época foi sério, foi uma coisa assim, ninguém botava fé, né? Davi versus Golias, assim, essa coisa aí ele realmente se consagrou, assim, já era famoso, mas nessa luta aí, acho que todo mundo ouviu falar do Minotauro, né? E o que ficou engraçado também é a hora que ele encaixa o armlock, assim, parece que ele não tá segurando um braço, parece que ele tá, sei lá, segurando um jacaré, assim, um lagarto. Que cara, é gigante o braço do cara, parece que ele tá dando um mata-leão em outra pessoa, assim. É um membro independente, né? Eu cara, fico imaginando, é estranho, cara. Você fala assim, cara, isso não vai dar certo. E dá, cara. Ele deve ter sentido assim, pô, agora nada pode me vencer, né? Porque aquilo, o Bob Sapp não era um gigante mongolão, cara. O cara era muito forte, né? Muito cara, forte, cara. E ele acertou uns socos assim no Minotauro, cara, que, cara, pouca gente aguentaria aquilo. O Minotauro mesmo, ele vinha de uma sequência de vitórias, cara, muito grande, né, quando ele ganhou, ele vinha batendo campeão por campeão, cara, né, eu lembro na época, um pouco antes também, ele ganhou do Mark Coleman, do Pride também, cara, foi uma luta também, assim, o Mark Coleman vinha detonando todo mundo, né, ele tinha, acho que se eu não me engano, ele tinha acabado de ganhar o Pride GP dos pesos pesados, né, ele tinha, acho que 1 ou 2 lutas, ele depois já ele pegou o Minotauro, então assim, era um cara muito forte, né, se vocês colocarem aí essa luta também no YouTube, aí vocês vão ver, é um cara muito forte, que tava no auge, o Minotauro foi lá, ele meio que pegou num triângulo e o braço junto, assim, o Minotauro falou que escutou o braço dele estralar umas 5 vezes, né, e o Mark Coleman tenta levantar, não consegue bater no Minotauro, ele bate no juiz, assim, dá os 3 tapas no juiz, assim, então, pra você ver, assim, como o Minotauro era foda, né, nessa época aí. Realmente o cara fez história no Pride. E, bom, até que aparece... Pois é, né? Um capítulo, né, forte na história dele, né? A chegada de Fedor Emelianenko. Cara, antes disso ele ganhou do Dan Henderson daí, né? Que ele tinha perdido lá no começo. Né? Teve essa revanche, né? Finalizou, né, o Dan Henderson. Logo depois veio o Fedor. Eu lembro, cara, dessa luta, né, quando eles se cruzaram pela primeira vez, né, o Fedor. Depois do Minotauro fazer o que ele fez, né, pegar todo mundo, a hora que ele enfrentou, casaram essa luta, né, eu vi, pô, vai ser baba, né, cara? Vai ser susto. O russo vinha de uma sequência de vitórias muito grande, mas não tinha pego ninguém ainda de expressão no Pride, né? E até então, assim, a gente não tinha muitos. Tinha um cara russo só que era bom, que era o Igor Votiante, que era, não é nem russo, mas não é tão não é bielorrusso que nem o Arlovski também, mas é um... Deixa eu até entrar aqui pra ver. Era um cara de mão pesada, né? Mas assim, os russos ainda não tinham não tinham feito nome nos eventos de MMA, né? Ucrânia, né? Ucrânia é daquele lado lá, Cracóvia. E veio esse russo, né? Um cara com uma cara falando de padeiro, né? Um cara tranquilão e ganha do Minotauro, galera. Caraca, quem que é esse cara, né? Quem que esse tal de Emelianenko Fedor? Ganhou assim de uma forma incontestável mesmo. Mas foi por pontos, né? Foi por pontos. Uhum. Até então, né, o Minotauro só tinha perdido por pontos, nunca, né, não tinha perdido uma vez pro Dan Henderson e agora pro Fedor por pontos, né, nunca ninguém tinha finalizado, nem nocauteado ele, vinha muito bem. Bom, aí perdeu, né, enfim, perdeu
Perdeu pro Fedor, se eu não me engano, essa foi a luta que ele perdeu o cinturão dos pesos pesados do Pride, né, que o Minotauro era o campeão. Aí ele lutou mais, até ele lutar com o Fedor novamente, né, cara, ele, de novo, pegou várias pedreiras pelo caminho, né. Uma delas, que é uma luta que eu considero uma das melhores também, foi contra o Mirko Cro Cop, né, na época... O Mirko Cro Cop também, cara, era o bicho papão da categoria, né? Era o croata que vinha nocauteando todo mundo com chute na cabeça, né? Ele tem um chute de esquerda muito forte na cabeça. E vinha nocauteando todo mundo, cara. Né? Ele veio do K1 também. E vinha como bicho papão aí, cara. Ninguém ganhava dele. Todo mundo com medo. Muitos lutadores com medo de lutar com o Cro Cop. Cara, o Minotauro foi lá, tomou chute na cabeça, tomou de tudo que é jeito. E finalizou o Mirko Cro Cop, galera. Caraca, foi o primeiro cara a finalizar o Mirko Cro Cop também, né? Então, você vê, né? De todos os bichos papão da época, o Minotauro tirou a invencibilidade de vários, né? E finalizou a maioria dos caras que eram top na época, assim, né? Que ninguém queria pegar, ia lá e pum, pegava, finalizava. Por isso que todo mundo hoje fala tanto do Minotauro. Inclusive... Essa luta foi foda também, cara. Inclusive, o Minotauro também ganhou no Pride do Verdun, cara. Fabrício Verdun. Verdade. A revanche vai acontecer depois no UFC, mas nessa época do Pride, o Minotauro venceu o atual campeão hoje do UFC. Verdade. Logo depois de ele ganhar do Zuluzinho, né, cara? Zuluzinho. Grande Zuluzinho. Porra, cara, o Zuluzinho era um cara, né, que era filho do mestre Zulu, né, que foi o cara que ganhou do Hélio Gracie, né? Ai, cara, não, sério, desculpe, só um comentário. Dá uma olhadinha na foto do Zuluzinho no Sherdog, cara. Puta que pariu. Quê? É uma sacanagem essa foto. Cara, o Zuluzinho, ele me lembra aquele cara do Exalta Samba, como é que é o nome dele? O Péricles. Valeu, aproveita, vem que vem, valeu. Cara, ele me lembra o Péricles do Exalta. Pra quem não sabe que é o Zuluzinho, cara, imagina o Péricles do Exalta Samba, é ele. Cara, o Zuluzinho, que era também 2 metros de altura, enfim, ele era um lutador freak. Essa é a diferença de um cara grande, como o Zuluzinho, pro Bob Sapp, né? O Zuluzinho, cara, ele era um cara, depois, no final da carreira dele, se eu não me engano, ele tinha problema de circulação de sangue ou nas articulações, de tão gordo e pesado que ele era, ele não conseguia mais ficar de pé, cara, tinha que andar de muleta, vocês acreditam? Coitado. Você tá querendo dizer que o Minotauro fez ele andar de muleta? Não sei se foi o Minotauro, né, mas enfim. Eu sou o Minotauro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado esquerdo. Depois do Minotauro, essa luta, né, voltando à luta do Minotauro com o Cro Cop, eu vi entrevista do Minotauro falar, cara, que foi uma das lutas que ele mais apanhou na vida dele. Ele fala que, cara, essa luta ele apanhou demais, cara. Imagina, né? Cara, coloque realmente foi uma saraivada de porrada, chute, de tudo que é jeito. Muito guerreiro. Por isso que a galera fala, cara, ninguém nunca vai conseguir derrubar o Minotauro, né? Bom, depois ele ganhar de alguns outros, né? Aí a gente fala aí Hit Hearing, que também era um bicho papão na época. Bicho papão não, mas era um lutador bom. O Sergei Kharitonov, né? Que lutou até pouco tempo atrás também. Um russo muito duro. Ele teve a revanche com o Fedor, né? Falava, agora o cara vai vir mais bem preparado, né? Não vai dar mole. E numa luta, acho que no primeiro round já não sei, não lembro direito o que aconteceu, mas eu lembro que o russo abriu o supercílio, pararam a luta e deram no contest, cara, né? Não deram. Hoje em dia se abre um ferimento e tal. Não lembro se foi acidental, uma cabeçada ilegal, não lembro. Mas deu no contest, né? Essa luta saiu sem vencedor. E daí em dezembro, no mesmo ano, né? No Pride de 31 de dezembro, que era o Pride mais esperado do ano, né? Que teve essa. E aí o russo ganhou de novo, né? Cara, eu acredito, na verdade, assim, muito da fama do Fedor foi por ele ter desbancado o Minotauro, sabia? Todo mundo lembra, claro, fala do Fedor e tal, mas, cara, muito porque o Minotauro era tido como um cara imbatível, né? Ninguém conseguia ganhar. E o Fedor ganhou 2 vezes dele, de forma, assim, ganhou mesmo. Não teve essa, não ganhou. Então, acho que muito dessa coisa do Fedor foi por causa das vitórias dele sobre o Minotauro. Entendi. Levantou a carreira do cara, né? Botou o cara em evidência. Sim, não, claro, o cara é bom, né? Pra ganhar. Sim, não, é bem claro, isso. O cara era bom, mas muito foi, ele teve, né? Então, assim, muito da fama, Fedor Emelianenko foi o Minotauro Nogueira, né? O Rodrigo que responsável. Eu sou o Minotauro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado esquerdo. Antes de entrar na época do UFC,
o Chico que fala aí sobre, né, as características dele ter um irmão gêmeo, teve uma... O Minotauro, ele é conhecido por atrasar demais. Como bom baiano, o cara gosta de atrasar um pouquinho, 1-2 horinhas ali, diz que os caras já marcam os compromissos com o Minotauro 1 ou 2 horas antes pro cara chegar da hora, né? Então, diz que numa coletiva de imprensa lá no Japão, né, o Minotauro acho que se atrasou ou não ia dar tempo de chegar, congestionamento e tal, colocaram o irmão dele gêmeo no lugar sem ninguém saber, né? Tipo, a organização sabia, mas um fez o papel do outro ali. Pra lutar? Não, na coletiva de imprensa. Ah, tá. Puta que pariu, hein? Mas eu já substituí o Chico em alguns eventos. Porque aí, a gente cara. é bem parecido, né? Tem nada a ver, né? Então, tem essas histórias aí dos dois, né? Bom, fora isso, né? Ele sempre dizia assim, né, cara? Muitos me seguem, mas só um me acompanha. Minotouro. Mentira! Tá roubando a frase do nosso Belfort Mito. Dei, né? Era durinho. Em Chico, eu vou te perguntar, você já conversou sobre isso, né? Mas você acha que não acha uma falta de criatividade? Ter 2 irmãos, um chama Rodrigo, um Rogério, bem parecido. De um tem o apelido de Minotauro, o outro tem o apelido de Minotouro. Cara, uma desgraça esse apelido, cara. Tudo bem? Boa sorte essa noite, tá? Obrigadão, gente. Cara, é que um, né, não é mais abrasileirado e tal. Não, nada a ver, né, cara? Porra. Não. Porque é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Não, cara, eu fico chateado com tudo isso. E é foda, né? É foda pro Minotouro, né? Porque ele meio que se escondeu atrás do irmão, de forma involuntária, né? Uhum. Ele é um tremendo lutador, muito bom, mas a gente sempre vai lembrar dele e do irmão e vai falar mais do irmão, porque o irmão teve uma carreira ainda melhor, mais títulos e tudo mais. É difícil, né? Uhum. Ele viveu um pouco à sombra do mito Minotauro. É verdade, cara. Cara, os dois têm o mesmo nome, além disso, né? Os dois são Antônio, cara. Que desgraça. É Antônio Rodrigo e Antônio Rogério. Caraca, cara, vocês acreditam que eu não tinha reparado nisso? Se você for fazer a sigla do nome, fica igual, porque Rogério e Rodrigo é R também, então fica MRE entre os dois. Agora, não sei quem faz sigla pra nome também, bom. Enfim, né? Foda-se. Isso é o que menos importa, né? A sigla. E bem nessa época, né, em que o Rodrigo e o Rogério, consequentemente, né? O Rogério também se viu a sua, mas enfim, fez lutas muito boas no meio pesado, né? Por exemplo, contra o Shogun e tal. Mas, né, os dois eram da Brazilian Top Team. Rashad depois, né? Mas os dois eram da Brazilian Top Team, né? Que era a principal concorrente, né? Adversário da Shootbox na época do Pride, né? E o Pride e a Shootbox não tinham um lutador peso pesado na época pra fazer frente ao Minotauro, né? Tinha o Assuero Silva na época, mas enfim, não conseguiu vingar também. Então, assim, a Brazilian Top Team brilhava com o Minotauro no peso pesado e a Shootbox brilhava com o Vanderlei Silva no peso abaixo, né? Mas em compensação tinha o Arona que fazia frente pro Vanderlei. Então nessa época que o Minotauro realmente estava brilhando muito, né? Tava no auge. Foi a primeira vez que eu vi e realmente aí eu fiquei surpreso, né? Teve uma reportagem do Fantástico que foi acompanhar uma luta do Minotauro no Pride, né? Então foi a Glória Maria lá no Japão e pela primeira vez eu vi o MMA no mainstream aqui no Brasil, sabe? De olhar e falar, cara, olha, eles estão passando sobre o Minotauro no Fantástico, né? Rodrigo, o Minotauro, treina 5, 6 horas todo dia. Os japoneses o consideram um samurai. O baiano Rodrigo é mesmo um guerreiro. Eu lembro disso. Muito massa. Né? E foi muito legal, né? Claro, antes teve o Vitor Belfort na Casa dos Artistas e tal, mas assim, por outros motivos, né? Mas assim, com relação ao esportista, né, lutador de MMA, foi o Minotauro, foi responsável, foi o primeiro lutador, eu acho que realmente ganhou aí a popularidade aí, né, do público médio de MMA, né? Então foi muito bacana ver isso. A gente pode avançar daí pra transição dele pro UFC e começar a falar um pouco de declínio, mas a gente também pode falar que nessa mesma época, essa importância que você ressaltou, né, de ser uma figura importante na divulgação do esporte, ele também começou a virar um homem de negócios, né? Cara, um homem de negócios e também
ele ajudou muitas pessoas, né? Isso, assim, isso. O Anderson Silva, por exemplo, na época que pensou em desistir, foi bem mais ou menos nessa época, né? Que ele perdeu algumas lutas do Pride e tal, pensou em desistir, comprar um lavacara. Então, nossa, eu vi ele contando, acho que foi numa entrevista. É uma história muito surpreendente, porque você vê ali que a importância dele foi impedir que o Anderson Silva se encaminhasse por uma aposentadoria precoce, né? Ele já tinha os seus 30 e poucos anos, era um lutador que não tinha conseguido grande sequência no Pride, né? E o Minotauro conta que veio visitar uma academia dele aqui em Curitiba, porque o Anderson Silva tava lá. Ele resolveu passar lá porque ele já admirava o Anderson Silva e tudo mais. E ele falou que o Anderson Silva tava com um papo de que queria abrir um lavacar, né? Tava fazendo planos fora do MMA, né? E ele começou a falar, não, calma, você tem bastante coisa pra fazer ainda na luta, né? Eu vou ajudar você a arranjar luta e tudo mais. E aí quando o Silva começou a ir pra aqueles eventos ingleses, né? Inglês, Léo? Acho que é isso. Inglês, Cage Rage, né? E eles começaram a fazer contato através do joinha, né, com o pessoal do UFC. Exatamente, cara. Então, além, né, do Minotauro ser esse ícone na época, né, ele tava ajudando o cara que hoje é responsável pela, realmente, né, pulverização, popularização do esporte, do MMA pro Brasil, né, que foi o Anderson Silva, é o Anderson Silva. E considerado o maior lutador de MMA de todos os tempos, por tudo que ele fez depois dessa ajuda do Minotauro, né? Tudo que ele fez a partir dessa época. E ele e outros, né? Que a gente pode falar aí que, né, o Minotauro ajudou o Pezão, ajudou... Por isso que a galera tatua o Tim Nogueira, né? Porque realmente eles se sentiram acolhidos. O Minotauro tem essa característica mesmo, né? De ajudar as pessoas. E numa época que ele não precisava, né? Enfim, tava por cima da carne seca, né? E ele fez questão de ajudar todo mundo, né? Cigano então, também, né? Cigano. Cara, inúmeras pessoas, né? Então, acho que, além de um grande esportista, ele é uma figura humana, né? Muito exemplar, né? Acho que por isso que ele é um mito. Pra aquela galera, né, que gosta do Pride. Que naquela época que era permitido tiro de meta, algumas coisas mais agressivas, assim, ele nunca... Acho que ele deu uma entrevista falando isso, né? Cara, foi, surpreendente isso aí. Ele falou sobre a importância de existir regras, né? A importância do MMA ter ganhado divisão por pesos, né? Pra tentar tornar um esporte com regras mais justas, né? E aí, ele falou sobre isso do tiro de meta, né? Que ele já teve muitas oportunidades de fazer isso, mas ele nunca fez por uma palavra que eu achei muito interessante ouvir, que foi ética. Ele falou que nunca fez isso por ética. Com certeza. Eu nunca chutei a cabeça de ninguém quando estava no chão. Já tive a chance diversas vezes, mas é uma questão de ética. Cara, isso é o tipo de coisa que eu nunca imaginei ouvir de um atleta de MMA. Dizer que deixou de bater em alguém por se preocupar com integridade física. Cara, é um exemplo, né, na verdade. Realmente é um exemplo. E diz que teve uma oportunidade uma vez de ele bater um tiro de meta em campo mesmo, né? No futebol. Se negou. Não quis. Desculpa aí. Pariu, cara. Ai, que merda, não? Muitos jogadores do futebol não batem tiro de meta, reparem. Você pensa, não, porque é o goleiro que bate e tal. Não, é por ética, gente. Eu sou o Minotouro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado esquerdo. Bom, aí teve, né, o fim do Pride, né? Aquela choradeira das viúvas do Pride e tal. As viúvas de quem? Tem, né? As viúvas do Pride, tem, né? As viúvas do Pride. Massa, essa eu não conhecia. Mas é um termo usado aí, né? Das viúvas do Pride, a choradeira e tal. É que a geração Globo não conhece os lutadores. Esse termo. Os lutadores foram... O UFC comprou, né? Os lutadores. Cara, e daí em uma época... Sabia, né, cara. Sabia que era tudo comprado, cara. Sabia. UFC comprando lutadores na cara dura. Cadê a ética? Comprou o Pride. E daí numa época que, né? Então, beleza, comprou o Pride. Vamos ver os grandes lutadores do Pride agora vão arrebentar todo mundo no UFC, né? Então o Shogun começou, perdeu pro Forrest Griffin. Galera, caraca, não, o Shogun na estreia perdeu. Vanderlei, perdeu pro Chuck Liddell. Galera, caraca, perdeu. Então, assim, todos os grandes campeões do Pride estavam perdendo. Cara, e o Minotauro foi lá e ganhou, né? Então foi uma coisa assim, cara, esse Minotauro é foda.
foda, né, cara? O cara foi... Representa. Representa, né? Ganhou do Hit Eating, ganhou do Tim Sylvia, que era na época também, né? Um ex-campeão do peso pesado. Caraca, né? O Tim Sylvia ganhou. Eu não lembro se foi nessa ou na outra que o Minotauro chegou a ser campeão interino do peso pesado, né? Do UFC. E foi quando ele lutou com o Frank Mir no UFC, né? E ele, pela primeira vez, o Minotauro foi nocauteado. Cara, eu lembro dessa cena, eu não acreditava, sabe? Porque eu achava que nunca ninguém ia conseguir nocautear o Minotauro. De verdade, eu achava. E o Frank Mir, que era um lutador, né? Que vinha num... Acho que ele tinha acabado de... Eu lembro que ele quando ele perdeu o título, não sei, lembro se ele se acidentou, ele virou alcoólatra, tava voltando. Que loucura, bicho, né? Sério. Né? E foi nessa volta dele, ele ganhou. Falei, caraca, cara. Nessa época o Frank ganhou. Bebia pra caramba e escutava o funk do Largato. Meu Deus, que porra é essa, cara? Meu Deus, que merda é essa, cara? É verdade, cara. É verdade. Tenho medo do que vem agora. Eu andava muito triste, no tremendo baixo astral. Comprei um filhote de largato, só pra mim ficar legal. Mas só tenho um problema, eu não sei como cuidar. Eu preciso urgentemente de alguém pra me ensinar. Eu já tô dando ovo picado, mas já gastei uma grana. Eu pergunto a vocês, será que eu largato mama? Será que eu largato mama? Será que eu largato mama? Eu largato então mamar, olha, vai ser muito bacana. Não, peraí, eu me confundi, cara. Quem que era alcoólatra? Frank Mir. Ah, achei que era o Minotauro. Porra, cara. Não. Pô, por que? Não pode agora? Não, cara, o cara já passou por tantos, daí passar, tipo, alcoólatra também. aí sim ia ser o maior mito do mundo. Falou da importância que o Fedor ganhou depois de ter ganhado do Minotauro, né? E eu vi uma entrevista do Frank Mir, cara, dizendo o quanto ele, eu acho que sem ironia, até com muito respeito, o quanto o Minotauro foi importante também pra carreira dele. Ele disse que ele deve a carreira de atleta dele ao Minotauro, né? Pelas duas vitórias que ele teve, pelo quanto isso significou pra carreira dele. Cara, eu acho que o Frank Mir deve pro Minotauro e pro Brock Lesnar, que é a estrela que veio do WWE e perdeu pro Frank Mir também, né? Então o Frank Mir deve muito a esses dois, mas ou seja, tá endividado o bicho, né? Ou seja, o Frank Mir tá bem endividado, né? Deve ir pra bastante gente, né? Mas, cara, e na época, até o Frank Mir se assustou, né? Se vocês verem a comemoração dele depois no nocaute, assim, né? Ele comemora, mas ele parece não bota muita fé, assim, sabe? Tipo, ele, meu Deus, né? Então... E que o Frank Mir era um lutador que era conhecido pelo jiu-jitsu também, né? Ele sempre foi um lutador mais forte de chão e conseguiu nocautear um cara que era inocauteável. Não sei se existe essa palavra, né? Mas inocauteável. Então, foi realmente surpreendente. E aí a gangorra começou, né, cara? Com o Frank Mir, a gangorra começou. Porque ele teve uma tremenda vitória que acho que todo mundo recuperou confiança no Minotauro, que foi contra o Randy Couture, né? Foi, se eu não me engano, foi eleito uma das melhores lutas do ano na época, né? Não, é uma luta muito foda. Né? É uma luta que infelizmente foi uma luta de 3 rounds só, né? Não tinha 5 na época pra... mas foi incrível, cara. Na verdade, assim, olha quanto a gente deve pro Minotauro, né? Pra mim também, né? Minha perspectiva de visão, né? Foi quando ele enfrentou o Caim Velasquez, cara. Porque o Caim Velasquez, até então, ele não tinha pego ninguém de nome, cara. Antes de pegar o Minotauro, né? Ele não tinha ganhado de ninguém de nome. E o Minotauro foi o primeiro cara top que colocaram na frente do Velasquez. Cara, e o Velasquez simplesmente atropelou. Ali a coisa desligou. Cara, eu lembro assim, ele conectou 2 socos e o terceiro passou por cima do Minotauro, com o Minotauro caindo nocauteado. Assim, cara, eu falei, meu Deus, cara, esse cara, ele realmente se lançou, ficou conhecido pelo nocaute brutal que ele deu no Minotauro. E eu acho que a partir desse nocaute aí, cara, o Minotauro já não foi mais o mesmo, assim, sabe? O Frank Mir, beleza, mas assim, depois dessa do Velasquez... Tá querendo dizer que o Cigano já era, né, cara? Sim. Pelo Velasquez? Cara, eu acho isso mesmo, cara. Pelo estrago. Eu acho isso sim. Você acha, né? Aham. Eu falei brincando, mas... Não, eu sei, cara. Eu acho mesmo, assim, que o Velasquez fez com o Cigano não tem volta, cara.
Enfim. Bom, depois disso foi aquela gangorra, né? Então, bicho, deixa eu dar um depoimento então pra vocês. Eu sou geração Globo, modinha e tal. E a modinha pra mim com o Minotauro foi na luta do Brandon Schaub, cara. Foi a primeira vez que eu vi o Minotauro lutar ao vivo, né? Não tô falando que eu fui lá, mas que eu vi na TV, não era arquivo. E foi cara, essa Schaub, luta... cara. Foi muito foda essa luta. Foi um tremendo nocaute, né? Deu pena do Brandon Schaub. Nessa luta, eu ainda acreditava no queixo do Minotauro, cara. Tem uma foto assim, cara, que o Schaub acerta uma pancada nele, cara, que amassa a cara inteira do Minotauro, cara. E tipo assim, ele tira pra nada, assim, cara. Eu falo, caraca, cara. O Vitor Belfort nos comentários fala, porra, você vê como esse cara é forte, né, cara? Muitos cairiam com esse soco. Um socaço, cara. Aposto que o Vitor Belfort soltou uma frase podre bem nessa hora, né? Muitos cairão ao seu lado e tal. Mas esse aqui é o Rodrigo Minotauro. Essa aqui é a lenda do esporte do MMA no Brasil. E aí, Rodrigão? Diferença do raio do trovão. Cara, o trovão só faz barulho, tipo, né? Alguma coisa com mitologia, né? Minotauro, sei lá. Vitor Belfort que vá também, papo. Enfim. Claro que logo estamos fazendo especial Vitor Belfort. E essa luta do UFC Rio 1, né? Eu fui lá, né, eu tava presente, vi essa luta ao vivo lá, ó, selo babaca, né? Porra, que babaca, porque foi uma puta do evento, né? Foi um puta do evento, cara. Porra, direito ao Shogun. Anderson Silva, Shogun, todo mundo magoando profundamente o Forrest Griffin, né? Forrest Griffin, né? Meu Deus do céu, aquilo lá foi muito pesado também. Se eu não me engano, essa foi a volta do Minotauro, porque ele teve uma cirurgia bem complicada de quadril que ele fez, lembra? Que ele fez bastante fisioterapia e tal. E ele falou que ele não... Eu lembro na época ele não tava 100% pra essa luta, mas como era a volta do UFC pro Brasil e no Rio de Janeiro, ele fez questão de participar, né? Contra um cara que era uma promessa do UFC, que era o Brandon Schaub, né? Que foi uma promessa que não durou muito, né? Um cara que vinha de vitórias aí em cima do Napão, o Mirko Crocop, né? Todo mundo falando muito sobre o Brandon Schaub, que veio revelado do TUF. E o Minotauro foi lá e nocauteou o cara, né? Simplesmente... tirou ele do jogo do UFC. Exatamente. Do UFC, né? O Anderson Silva lutou nessa mesma noite, né? Que foi a revanche. Ele ia fazer a luta principal contra o Okami, que era a revanche dele contra o Okami. E tem vídeo, né? Do Anderson Silva chorando nos vestiários quando o Minotauro ganhou. Realmente, cara, quando o Minotauro nocauteou, ele subiu em cima do octógono ali, né? Comemorando. O cigano que tava na plateia subiu. Cara, foi uma coisa, uma vibração, uma felicidade, assim, sabe? Parecia a final de Copa do Mundo. Todo mundo pulando, comemorando. Foi muito, muito bacana, cara. Foi um privilégio estar lá vendo isso ao vivo, assim. Realmente foi muito emocionante. Que massa, bicho. Daí pra frente, né, foi ladeira abaixo, né, infelizmente, pro Minotauro, né. Eu acho que daí pra frente. Acho que dá pra gente comentar rapidinho, né, o Frank Mir, né, foi essa revanche contra o Frank Mir, e eu tenho essa memória como foi terrível essa luta, porque ele praticamente tava nocauteando o Frank Mir de pé. O Frank Mir tava naquele modo zumbi já. Até parecido com a luta do Brandon Schaub, né, que o Minotauro terminou de pé, né, quer dizer, depois bateu no chão, mas não tentou finalizar, né, foi nocaute mesmo. O Frank Mir tava assim, caminhando pra mesma coisa, tava molenga, tava acabado. Aí o Minotauro resolveu passar uma rasteira no Frank Mir pra terminar no chão. Acho que foi uma coisa até, todo mundo comenta, uma coisa até de orgulho, né, de finalizar o Frank Mir, um duelo de finalizadores, né. E aí, cara, não sei o que aconteceu, mas o Frank Mir conseguiu quebrar o braço do Minotauro, né. Meio que eles caíram ali, né? O Minotauro foi com muita sede ao pote ali. O Frank Mir conseguiu, encaixou uma Kimura, raspou o Minotauro. E o Minotauro tentou virar, mas o Frank Mir encaixou ainda mais e pegou na Kimura e quebrou o braço do Minotauro, né? Que foda, né? E aí tirou o Minotauro de novo de campo por, muito tempo, né? Quase um ano. Então um cara que nocauteou o Minotauro, depois foi lá e quebrou o braço do Minotauro. Então Frank Mir também aí foi lançado às alturas, né? O nome dele voltou ao mainstream, né? O Frank Mir tem essa, né? Ele tá sempre mal, né? Só que ele consegue, ele tá mal, fisicamente tá muito mal, lento, mas só que ele consegue umas vitórias em momentos chaves, né? Em momento que tá todo mundo falando sobre ele se aposentar ou ser demitido, e daí bota o Frank Mir de novo nas cabeças. Esse é o peso pesado do UFC, né? A divisão
com esse tipo de problema. Não, cara, logo depois ele teve que lutar com o Cigano, que o Cigano foi ali pra, né, deixou bem claro que ia vingar o Minotauro, né? O Cigano dá uma martelada no final, né? Surra no Mir, cara, deu uma surra no Frank Mir, cara. Aquilo lá foi bizarro. Realmente. Eu pensava, pô, não, isso não pode ser mais disputa de título, né? Porque, como assim, né? Dois atletas tão diferentes, né? Em momentos tão diferentes. Não tinha competitividade ali. Eu sou o Minotouro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado esquerdo. Bom, aí logo depois casaram uma luta pro... Né, o Minotauro se recuperou, toda aquela novela, braço quebrado e tal. Um cara que vinha de lesão, ganhou, daí de novo lesão, mais tempo parado. E pra um cara já mais, com aí seus 30, quase 40 anos, ficar parado não é muito bom. Casaram ele com um cara mais tranquilo, né? Um cara, o Dave Herman, que vinha de 2 derrotas seguidas. Mas um cara falastrão, né? Que vinha falando que não acreditava no jiu-jitsu, que não sei o quê. O Minotauro falou aí, finalizou o cara. Aí voltou de novo, né? Minotauro voltou aí e tal. E aí casaram, teve o TUF Brasil, né? O TUF Brasil 2 ou 3, agora eu não me lembro. Foi o 2. Que foi o Minotauro contra o Verdun. E no final os técnicos se enfrentaram, né? O Fabrício Verdun e o Rodrigo Minotauro. E o Verdun, nessa revanche, foi lá e finalizou o Minotauro. Uhum. Que também, né, foi uma coisa... um mérito, né? Finalizar o Minotauro. Até então também o Verdun no UFC vinha de algumas vitórias não tão expressivas, mas essa vitória em cima do Minotauro realmente lançou ele também, né? Deu muita credibilidade pra essa trajetória, pra essa nova fase do Vai Cavalo no UFC, hein? É verdade. E, então... dá pra falar que depois disso, né? Infelizmente, o Minotauro não conseguiu mais nenhuma vitória, né? Engatando derrota pra Roy Nelson. Pois é, cara. Depois ele sofreu um nocaute muito feio contra o Roy Nelson, né? E teve agora essa despedida dele em agosto desse ano contra o Stefan Struve, que era um lutador também mediano pra ruim. Mas, cara, não era nem sombra no cage, já não era nem sombra do Minotauro dos tempos áureos, né? Um cara muito lento. Um cara com reflexo, dava pra ver já avariado, assim, né? Uhum. Já não parecia não parecia bem, né? Em cima do cage. E por isso, eu acho que contando toda essa história, pra quem tá chegando agora no MMA, tá acompanhando o UFC, dá pra entender por que a gente fica tão mal de ver o Minotauro perdendo, né? Por que é tão sofrido ver um cara com essa história perder pra caras como o Stefan Struve, né? Então, sim. Tudo isso eu digo pra justificar o alívio que a gente sente em saber que ele tá se aposentando e com certeza fora do MMA, do UFC, ele tem condições de continuar atuando muito bem pro esporte, né? Sendo o empresário que ele é, com as academias, apesar de que ele é ajudando novos lutadores, né? E comentarista, cara, né? Que é o que ele tá começando aí, né? Já tem alguns bons eventos que ele participou junto com o Canal Combate, né? Com certeza, cara. O Minotauro não tem que provar mais nada, né? Pra ninguém. Eu acho que ele ajudou a construir os alicerces que hoje sustentam o MMA do jeito que ele é hoje, né? Acho que ele é grande responsável, né? Um dos grandes responsáveis, né? Pelo MMA. E não tem que provar mais nada, fez a sua parte, já não precisa mais lutar dentro do octógono, né? Já deu pra ele, não tem mais como continuar. Então agora ele continua fora, né? Agora foi eleito embaixador do UFC e eu acredito que um dos papéis dele vai ser essa descoberta de novos talentos no Brasil. Né? Então, que bom, né? Que bom que ele vai continuar envolvido com o UFC, com o esporte, né? E que as pessoas, e que ele seja valorizado, né? Que as pessoas nunca se esqueçam dele, né? Do Rodrigo Minotauro. Tem um capítulo, Fábio, então deixa eu chamar você. Eu queria comentar um capítulo interessante da história do Minotauro, que você comentasse um pouco, que é foi a participação dele no Dança dos Artistas na Globo. E ele tá aqui, chegou a hora! 41 lutas no MMA, dia 21 de julho, ele luta contra o francês Sheik Congo. What? Estreando na Dança dos Famosos. Vem aí, Rodrigo Minotauro. Cara, foi bem legal, cara. Eu gostei, cara. É o MMA na TV, cara. TV aberta. É isso aí. Né? Seja o que for, né? Ele teve uns caras assim que a gente não esperava, né? Que tivesse um desempenho melhor que ele, que foi o... Ah, você tá falando do Sérgio Lorosa? Isso, Sérgio Lorosa. Opa, cara, esse cara é mito. Ele foi melhor que o Minotauro, né? Foi mais longe que o Minotauro. Eu acho que foi aí que começou, cara, né? O declínio, assim. Foi na Dança dos Artistas. Nada de Frank Mir, né?
Agora, vamos falar do Minotauro, a amizade, né? O cara que ele é tipo... Todo mundo gosta, assim, né, cara? Não, Dave Grohl, só do antes, Foo Fighters na retomando música. o Dança Notícia, o Fábio que assistiu. Cara, qual foi o estilo que o Minotauro foi melhor e qual o estilo que ele foi pior na Dança dos Artistas, né? Tira essa curiosidade pra gente. Cara, eu acho que ele foi pior na hora do funk do Largato. Eu andava muito triste, no tremendo baixo astral. Comprei um filhote de largato, só pra mim ficar legal. Coisa normal, coisa do esporte, gente. Largato. Como é que ele foi no Foxtrot, cara? Foxtrot? Ele foi bem, cara. Foxtrot ele foi bem. Sabe por que, que ele não... Tem estilo de luta nessa merda. Sabe por que ele não foi bem no funk? Porque ele tava com trauma do Funk Mir. Nossa, que maravilha, cara! Que maravilha! Frank Mir, que era fã do funk do Largato, né? Que tinha falado anteriormente. Eu pergunto a vocês, será que eu largato, mama? Será que eu largato, mama? Você tá insistindo muito nesse Largato aí, Fábio. Eu sou o Minotouro, eu tô te enganando. Eu sou o do lado direito, esquerdo. O Minotauro, cara, ele é tão camarada do Anderson Silva, ele ajudou tanto o Anderson Silva, que ele aceitou pegar a bomba do TUF 4, né, Brasil, depois que o Anderson Silva caiu no doping, né? Verdade, você tem que ser, mais essa, você né? tem que ser muito amigo, cara, né? Ser amigão mesmo. E pra você ver a importância também, né, dele pro MMA brasileiro, né? O Anderson Silva, que é a principal hoje figura, personalidade do MMA aqui no Brasil, quando teve que se afastar do TUF, que é o programa na Rede Globo, um reality show, quem que chamaram? Porra, chamaram o Minotauro, né, cara? Então, tipo assim, pra você ver gestão de crise, né? Deu merda. Quem que chama? Chama o Minotauro que ele aguenta. Exatamente, cara. Então, né, um cara realmente, né, a gente só tem que agradecer mesmo tudo que ele fez e lembrar dele, né? Bom, pra quem é muito saudosista, né, e gosta de lembrar do Minotauro lutando, né, pode assistir o irmão gêmeo dele lutar e fingir que é o Minotauro, né, cara? É quase igual ali, né? E vou te falar, cara, o irmãozinho dele ainda dá um caldo lá, hein? Ainda dá luta pra muita gente. Sim. Fez um lutaço com o Shogun, né? Com certeza, cara. Então, pra quem tem saudades do Minotauro lutando, né? Só assistir a luta do Minotauro e finge. Eu fiquei impressionado com o desempenho dele contra o Shogun. Porra, pode crer, cara. Metade daquele da divisão meio pesado ainda perde pro Minotauro. E Chico, você acha que caso o Minotauro fique com muita saudade e voltar a lutar, de repente ele faz uma lutinha no lugar do Minotauro e ninguém nota? Me nota, né? Sim. Acredito que sim. Acho que se tiver vontade de voltar, dá pra se disfarçar ali, né? Agora eu queria pontuar um erro grande na carreira do Minotauro, cara. Wagner Caldeirão, cara. Wagner Caldeirão, cara, é um erro do Minotauro, da Tinogueira, né? Cara, coitado do... Que isso, cara. Cara, vocês querem ver um confronto, os piores confrontos. Como é que é o nome daquele cara que foi demitido agora? Yuri Marajó? O Yudemar, né? Yudemar. As piores lutas, cara, que já casaram na vida, em todos os tempos. Eu lembro disso. Vou te falar 2 lutas merdas que o UFC fez. Ou melhor, 3, tá? Todas elas têm o Wagner Caldeirão. Wagner Caldeirão contra Phil Davis 1, cara. Teve dedo no olho. O dedo no olho. Cara, a luta já era uma merda. Ainda teve dedo no olho, cara. Foi remarcada essa luta, cara. Não bastava uma, né, cara? Não, cara, 2 lutas. E depois, cara, daí a segunda é a segunda luta dele com o Phil Davis. E a terceira é Wagner Caldeirão e o Demar Marajó, cara. Porra, a luta mais irrelevante de todos os tempos. Eu acho que você tem que ter mais respeito com os marajoaras, cara. Não, mas pensa assim, ó. Essas 3 lutas que eu citei, teve 3 lutadores. Wagner Caldeirão, Phil Davis e o Demar. Os 3 estão fora do UFC. São coisas que acontecem, né? Coisas cara? Da vida, né? A vida é assim, cara. E aí, que mais, gente? Vamos passar ou tem mais? Tem uma frase que tem todo o significado, assim, pra agora, no momento que ele tá, assim, sabe? Encerrando a carreira e tal. Que eu acho que tem tudo a ver. Que o coração tá cansado de ser, desbota.
Que merda, essa não é do Vitor Belfort, é? Não, essa não. Essa é dele mesmo. Não, mentira, né? E se o Minotauro na época do Pride enfrentasse o Giant Silva? Eles eram da mesma categoria. Ih, rapaz. Cara, são dois seres mitológicos, né? Eu boto muita fé no Giant, cara. Qual ser mitológico que é o Giant Silva, cara? Cara, Ciclope, uma coisa mais... Sacanagem. Ciclope, com certeza. Ciclope e Minotauro. Cara, eu não... Sinceramente, assim, cara, eu acho que... Eu não sei o que ia dar, sabe? Eu acho que ia dar empate, né, cara? Acho que os dois iam se acertar e iam se nocautear juntos, assim. E olha que são dois dos caras mais feios do UFC também, né? Do UFC, do MMA. Acho que a beleza, ela tá nos atos, né, cara? É verdade. A beleza Aí, tá se for pensar assim, o Minotauro é o cara mais bonito do mundo, cara. Isso. É um muso, né? Cara, tem 3 pequenas frases dos grandes seguidores do Minotauro. Pezão, o Anderson e o Cigano. Pezão falou assim: pra nós, ele é o exemplo máximo de superação. Caralho. Porra, essa? Tesão, né? Porra. A do Anderson, assim, ele é um mestre. O Cigano é uma lenda viva. Eu acho que isso resume tudo, cara. É, legal, né? E porque são grandes lutadores aí, prestando essa e homenagem. O do Minotauro, você viu a frase do Minotauro? Não. Ele é o meu reflexo. Meu Deus. Que ótimo. Depois de tanta frase boa, meu... Só uma coisa que eu tô pensando, cara. Não tem aquele papo... Galera, não tem aquele papo de que às vezes o irmão gêmeo sente a dor do outro, assim, sabe? Cara, você imagina, coitado do Minotauro, cara. Se ele for sentir a dor que o Minotauro sente, cara. Agora, mais uma curiosidade. Minotauro e Minotouro participaram do primeiro filme da série Os Mercenários. Vocês acreditam nisso? Não lembro disso. Eles são 2 boinas vermelhas, que são, tipo, uma tropa do cara do mal, assim. O filme se passa meio no Brasil, não é? Na selva. Eu acho que foi filmado no Brasil, mas seria uma república, assim, tipo, das bananas, assim, tipo... República Dominicana. E daí tem um exército meio do mal, assim, e tem dois soldados gêmeos que são os irmãos Nogueira. Olha aí, hein? Fazendo ponta. Nos filmes. É legal, cara. Fica a dica, então. Assista Os Mercenários e tenta encontrar Minotauro e Minotouro e tenta dizer quem é quem. Vamos pros comentários, galera? Opa, vambora. Vamos lá. É muita luta pra eu sozinho, é muita conta pra eu pagar. You owe me some money, motherfucker! Vamos lá, comentários, pessoal. Teve muita gente querendo falar com muita luta. E aí, Fabinho, quem que escreveu pra gente essa semana? Então, o primeiro comentário é do nosso mais novo patrão, Francisco Carvalho. E o Francisco Carvalho mandou a letra aqui. Fala, galera. Consegui contribuir no Patreon. Assim que o dólar cair, acho que vai demorar muito, né? Deu uma risadinha. Eu aumento o valor. Mas também queria falar sobre a mina que deu uma chave de braço no marido. Como um todo, o povo paraense gosta muito de artes marciais. A própria família Gracie, que é descendente de escoceses, tem origem aqui no estado do Pará, mas especificamente em Belém, sem falar na forte colonização japonesa no século passado, e na tradicional luta marajoara, uma espécie de mistura entre sumô e wrestling. A galera daqui é bem hardcore, até minha esposa agora treina boxe, depois de ver a Ronda nocautear a Beth. E eu também acho que esse papel do Cauã Raymond pode influenciar em parte essa galerinha mais nova a conhecer o MMA. Assim como o chute do Anderson Silva no Belfort fez o Chico procurar saber mais sobre o esporte. Porra.
e a mim com uma matéria do Fantástico no longínquo ano de 2003 sobre o Pride e seus campeões. Se for para o bem do esporte, que seja bem-vindo. Valeu, um abraço. Porra, bicho, eu acho assim, show cara. De bola esse mês. Primeiro, a gente agradece o Francisco Carvalho. E outra, o cara subiu mais ainda o nível dos comentários, né? Tá ficando difícil ler comentário que não seja desse nível, hein, galera? Vão ter que ralar. É verdade. Cara, mas não ver. O que falar do patrão, né? Visão não tem que falar, né? Patrão é patrão, né? Não tem que falar do patrão, né? Exemplo. Vamos lá? Vamos lá. Tem mais comentário, gente? Tem o comentário do Big Shark. Vamos lá. Big Shark escreveu pra gente, então, dizendo assim, ó: somos adoentados pro MMA e grande fã de vocês, Muita Luta e Café com Porrada. Ó, o Café com Porrada ganhando moral. Baixei todos os podcasts do Muita Luta e a memória do meu celular já está em pânico. Pô, acho que a gente teve uma grande crítica e é o tamanho do arquivo, né, Fábio? Isso aí foi uma que ele crítica. Baixou todos os episódios, né? Será que foi uma crítica ao tamanho do arquivo? Cara, eu vou dar uma dica pro Big Shark. Então, ele baixou os podcasts e deu pane no celular. Faz o seguinte: deleta e baixa de novo, cara. E todo dia você faz isso. Deleta e baixa todos de novo. Isso aí, cara. Cara, faça isso, cara. Fica uma dica pra galera que quer ajudar, né? Cara, baixando bastante podcast, você já tá ajudando. É verdade. Valeu, Big Shark. Bom, e depois a gente comenta um pouquinho mais sobre o Big Shark, né, Fábio? Ah, sim. Tem mais a falar sobre esse cara. Vamos fechar com o Evandro News, então? Vamos lá, Evandro News. Isso aí, grande Evandro News. Evandro News disse assim: fiquei chorando e ri com essa música. Qual música, Fábio? Esqueci a música. Que maconha que é essa? Me deixou com amnésia. Cara, eu fiquei em dúvida se é aquela da maconha no começo já, é a hora que o Léo fala que esqueceu. Esqueceu o que ia falar, né? Que daí virou quase uma vírgula, assim, né? Do podcast, que era... esqueci a música. E aí tem uma no final, né, cara? Que é aquela grande celebridade, o Michael Knight. Não sei se vocês conhecem. Putz, não, mas eu achei bem boa a música do final também. É boa, né, cara? Porra, eu me emociono quando escuto ela. Então o Evandro News responde pra gente aí qual música, a gente ficou na dúvida. E ele disse ainda: ouvindo o podcast, desconfio que o Francisco usou a mesma coisa que o Rogan. Cara, olha, cuidado com esse tipo de acusação, né, cara? Você pode ser chamado na justiça pra provar, entendeu? Não, tô brincando. Acho que o podcast já prova, né, cara? A galera já acha que... Já é uma prova, né? O Chico, a galera já acha que você faz o podcast bêbado, agora acha que você faz o podcast chapado. Cara, você devia rever os seus conceitos. Qualquer hora a polícia bate aqui em casa, bicho. Vai bater. Aí ele continua assim: amigues? Que porra é essa, Evandro? Amigues? Ouçam Muita Luta e participem do bolão. Tá ficando chato ganhar de todos. Ganhar todos os bolões. #babaca. Então, gente, isso fez me lembrar que o Evandro News ganhou o último. Acho que até quinta-feira, até o podcast ser publicado, ele já vai estar com o presentinho dele em mãos. Então é isso aí, pessoal. Vamos pras dicas? Vambora. Léo Oda, você tem uma dica pra turma hoje? Tenho, galera. Tem uma dica aí pra indicar pra vocês, né? É uma coisa pra vocês, na verdade, ficarem ligados, né? Ficar ligadão aí no que vem por aí. Opa, não sei se vocês estão acompanhando os vídeos promocionais desse novo TUF que vai ter do Conor McGregor e Uriah Faber. Galera, pelos vídeos o negócio tá pegando fogo, cara. Então, assim, a minha dica é assim, deem uma olhada nesses vídeos e fiquem ligados que em setembro agora, se eu não me engano, estreia no canal Combate, né? Esse reality show, né? Esse TUF do Conor com o Uriah Faber, né? Já deu briga, empurrão, deu de tudo lá. Fiquem ligados. E passa uma vez por semana só? Uma vez por semana. Cara, esse vai ser foda. Esse na quarta-feira? Se eu não me engano é quarta a 8 horas, se eu não me engano. 8 horas? Pô, isso é hora de passar. Ó, gente, deixa eu começar a construir uma nova teoria da conspiração aí. A gente fica falando, porque não, vai ser diferente esse TUF, porque ele vai enfrentar o José Aldo mesmo, não vai enfrentar o Uriah Faber. Agora, gente, pense bem, vai ser construído uma rivalidade gigantesca, cara. O Uriah Faber é um cara que sabe se comunicar bem, não vai engolir provocação
à toa do McGregor, vai responder à altura. Talvez ele tenha até mais ironia, um senso de humor mais refinado pra bater de frente com o McGregor. Vai acabar um TUF com todo mundo querendo ver essa luta. Você já pensou, cara? José Aldo se machuca? Não vai ter Frank Edgar, não vai ter ninguém, cara. Se o José Aldo tiver qualquer problema ou esboce adiar o confronto, é o Uriah Faber com certeza. Nos vídeos promocionais tem uma parte, assim, dá pra ver o Uriah Faber, ele se fantasia de Conor McGregor, sabe? Coloca um terninho, uma calça mais curta, assim, sabe? Um sapato sem meia, um óculos escuro. Cara, tá bem engraçado. Então, cara, ele vai ser cara, eu ouso dizer que no final desse TUF a gente vai estar em dúvida se a gente quer ver José Aldo ou quer ver Uriah Faber contra o McGregor. É verdade. Cara, só tem uma coisa pra falar de tudo que eu vi, né? Dos vídeos promocionais. Vou parafrasear o Anderson Silva. Vai ser engraçado. É isso aí, Fabinho, tem uma dica pra gente? Cara, tem uma dica bem legal aqui, que é um canal do YouTube, canal novo até, mas é de um cara que acompanha muita luta. Opa. Então, o nome do canal é Diário de um Apostador, que é do nosso amigo Big Shark, esse que acabou de mandar um comentário aí do episódio anterior. Cara, é um canal novo, né? Ele tá começando agora, mas eu achei bem interessante, cara, que ele dá umas dicas de como apostar, né? Uma graninha aí nos eventos do UFC, cara. É bem legal, cara. Caramba, bicho, que massa. Eu não vou ter a coragem que ele tem, porque eu aposto meio alto, assim, tipo 700 e tal. Eu não tenho essa coragem ainda. Mas é um canal bem legal, cara. E aí ele vai explicando como é que faz, vai pelo site e tal, e ele comenta também o que ele acha das lutas. Acho que essa aqui vai dar tal, porque tal lutador, porque por isso, por aquilo. É quase um pré-evento e depois um pós-evento, assim, mas é... Que beleza, hein? Misturado com as apostas. Que beleza, hein, Fábio? Estimulando a jogatina, cara. Estimulando a jogatina. Cara, um dos meus parceiros é drogado, o outro é da jogatina, cara. Esse muita luta já era. É só chamar a Polícia Federal mesmo pra fechar esse negócio. Pelo amor de Deus, hein, cara. Porra, apologia às drogas, apologia a jogo de azar. Porra, aí sim, hein. Cara, essa parada de jogo de azar aqui no Brasil é uma bobeira, né? Cara, é uma bobeira. Mas eu acho, assim, uma falta de sacanagem, né? De respeito, assim, né? Puta falta de sacanagem, cara. Sim, o canal é bem legal, cara. Entre lá, vale a pena dar uma olhada e dar uma força. Já tem comentário pra caramba, cara. Já tô vendo aqui. Viu? Big Shark é um cara gente fina, já tá no Twitter, tweetando aí nos dias de evento e tal, bem massa. Tá bem legal. O cara é tubarão, né? Então vamos lá. Eu tenho uma dica pra ficar aí na sequência de dicas de séries e cinema. Eu vou falar do filme Guerreiro. Alguém já viu? Warrior. Cara, eu não me lembro, cara, mas posso ter visto. O filme, eu vou ser bem sincerão, entendeu? O filme não é bom. O filme não é bom, cara. Que merda. Não é um filme bom pra você ver com alguém que não gosta de MMA, não vai ver com teu pai, com tua mãe, com tua namorada. É um filme que só é interessante pra quem acompanha MMA. Nesse sentido, ele é um filme bacana. Agora, se for um filme pelo filme, não é uma tremenda história. Mas assim, cara, tem um cara famosinho aí, que é o Tom Hardy. Tom Hardy é o cara que fez o Bane no Batman, sabe? Fez esse filme Mad Max também agora. Então, eu vi esse filme. Ele é um filme com o Tom Hardy, tem o Nick Nolte também, que é das antigas aí. Mas é um filme bacana porque, primeiro, conta uma história de dois irmãos que lutavam em MMA e tem que se enfrentar no final. Tem todo esse drama, o pai deles é o Nick Nolte, tem esse drama do pai de ver os dois filhos se enfrentando e tal, mas é muito é bacana o filme porque aparece uma galerinha, tipo Juan Jucão aparece. É um dos primeiros desafios do cara. E, cara, aparece o Anthony Johnson, meu. O Nate Marquardt também aparece. O Anthony Johnson... legal. Não vou dar spoilers, né? O Anthony Johnson tem um desempenho um pouco aquém do que a gente tá acostumado. Tem aquele juiz, aquele que foi até preso por tráfico de drogas. O Josh Rosenthal, sabe? Sei, tatuado, né? Ele é o árbitro é o juiz num filme. E tem participação do Rashad Evans também, como comentarista de TV, né, da ESPN. Então, por essas e outras, é um filme bem bacana pra quem gosta de MMA, dar uma olhada. Tem no Netflix. Fica a dica. Legal. Fica a dica. Legal. Eu vi, é bem bom o filme. Eu gostei mesmo. Eu vou assistir agora, cara. Agorinha? Agora. Então vamos lá. Quem gostar desse filme, comenta aí. É isso, né, galera? Então, galera, só reforçar, né? patreon.com/muitaluta, né? Ajudem o Muita Luta lá. Entrem lá e
Abra o seu coração e o seu bolso. Patreon.com/muita luta, né? Galera, nocautenarede.com.br, né? Se você quer informação, se atualizar sobre o mundo das lutas, cara, é o site. Isso aí, né, pessoal? Então vamos lá, só reforçando que a gente tá no muitaluta.com.br, o site tá com uma cara nova, uma cara muito mais agradável e com um reforço de conteúdo espetacular, que é o conteúdo do Café com Porrada lá dentro do site. Então você pode acessar o Café com Porrada pelo Muita Luta, e a gente também tá com a fanpage, facebook.com/muitaluta, no Twitter, muitaluta_MMA, e no e-mail contato@muitaluta.com. Isso aí, né, galera? Fechou? Isso aí. Fechou. Fechou. Um abraço apertado pra todo mundo. Axé, galera. Axé. Axé. Eu andava muito triste, no tremendo baixo astral. Comprei um filhote de largato, só pra mim ficar legal. Mas só tenho um problema, eu não sei como cuidar. Eu preciso urgentemente de alguém pra me ensinar. Eu já tô tanto picado, mas já gastei uma grana. Eu pergunto a vocês, será que eu largato mama? Será que eu largato mama? Será que eu largato mama? Se eu largato então mamar, olha, vai ser muito bacana. Será que eu largato mama? Será que não tá roçando o microfone aí, Ô, Fábio, você tá roçando o microfone, cara? Roçando não, cara. Parece aquelas coisas do Disque Amizade, né?